a casa do Senhor. Você pode repetir comigo? Eu me alegrei quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, nós somos a morada do Espírito Santo. Só que a palavra do Senhor nos fala da importância de estarmos juntos, como igreja, como irmãos. Há uma bênção especial quando essa pessoa que está aí do seu lado vem para o culto, sabia? Há uma bênção diferente. Então, se você perceber que o seu irmão não está vindo no culto, manda mensagem. Procura ele, porque você vai ganhar uma bênção. Porque quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos, a palavra do Senhor diz que o Senhor ordena a bênção, unção e vida. Essa vida quer dizer saúde. O Senhor derrama saúde sobre nós quando nós estamos juntos. Amém? Então nós vamos nessa hora, eu convido você a se colocar de pé. Nós queremos agradecer por esse lugar que o Senhor preparou nesse tempo para nós. Nós cremos em nome de Jesus, como foi falado, né? Que esse lugar vai ser pequeno, né? Mas nós vamos adorar o Senhor, exaltar o Senhor enquanto nós estivermos aqui. Glorificar o Senhor nesse lugar e orar por esse povo daqui, da nossa vizinhança. Quantas pessoas nesse bairro, quantas pessoas nesse Dante precisam do Senhor Jesus? Quantas casas precisam do Senhor? E o Senhor nos colocou aqui, no meio, porque o Senhor tem um propósito com as nossas vidas. Não foi por acaso. O Senhor, não sei se vocês se lembram da pastora Maria Antônia, a mãe do pastor Turi, que esteve com a gente, a pastora Maria Antônia. Quando ela foi orar por nós, o Senhor deu uma palavra. Não tinha nada sobre o salão. E o Senhor nos deu uma palavra através da vida dela. Ela falou: o Senhor está preparando um lugar. E esse lugar vai chegar até vocês. E vai ser um novo tempo. E vai ser bom, vai ser logo. Só que eu não imaginava que era tão logo, porque foi na mesma semana. Então, assim, e muitas coisas o Senhor liberou sobre a igreja, sobre nós, sobre mim e sobre você. Glória. Então, nós vamos nos posicionar neste lugar para sermos bênção nessa nação, nesse bairro, em nome de Jesus. Ontem, quando nós estávamos aqui organizando, quantas crianças? Eu falei que ia ter uma igreja de criança aqui? Eu falei? Vai ter uma igreja de criança aqui muito em breve. Porque quantas crianças? As crianças vinham aqui na porta. Bom dia. Que coisa que dia. E nós vamos fazer evangelismo com as crianças aqui. Amém? Mas nós precisamos da igreja do Senhor junto conosco. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos. Nós vamos orar, buscar, entronizar a presença do Senhor neste lugar. Aleluia, Senhor Deus. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Exaltamos o Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua palavra nos diz, Senhor Deus, para não nos esquecermos, Pai querido, de nenhum só, Pai, dos Teus benefícios. Nós exaltamos o Senhor, Pai. Seja exaltado neste lugar. Seja louvado neste lugar. Seja engrandecido neste lugar, Pai. Nós convidamos o Teu Santo Espírito para fluir neste lugar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Para fluir no meio da Tua igreja. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, sobre cada um que entrou aqui nessa noite, Paizinho querido, para cultuar ao Senhor. Deus, que como diz a Tua palavra, que o Senhor derrama a bênção, o Senhor derrama a vida, Pai. Nós declaramos vida de Deus, nós declaramos saúde divina sobre a Tua igreja. Oh Deus, nós declaramos, Pai querido, em nome de Jesus, sobre o Teu povo, Senhor Deus, um renovo, um fortalecimento, Senhor Deus, uma nova unção, Paizinho querido, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor Deus, seja, Pai, o referencial deste lugar, Pai. Que, oh Deus, não seja o nome, Senhor Deus, de uma estrutura, Senhor Deus, mas seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Sendo conhecido, Senhor Deus,
neste lugar. Nós declaramos, Senhor, daqui, Senhor Deus, vidas sendo curadas, papai. Vidas sendo restauradas, Senhor Deus. E nós declaramos a salvação do Senhor Jesus. Sobre o ruminante, nós declaramos, é chegada a hora do reino de Deus. É chegada a hora do reino de Deus nas famílias deste lugar. É chegada a hora do reino de Deus sobre os jovens, Pai, deste lugar, Senhor Deus. Sobre, ó Deus, as crianças, papai querido, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo, Senhor Deus, o teu fluir neste lugar. Ó Deus, que as águas do rio de Deus possam jorrar, Senhor Deus, nas ruas, Pai, desse bairro, Senhor Deus, trazendo um avivamento. Você pode levantar as suas mãos. Clama pelo avivamento do Senhor sobre esse tempo, sobre este lugar. Oh Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, como a igreja do Deus vivo. Como a igreja do Deus vivo, Deus poderoso. O Deus que tudo faz. Oh, é chegada a hora do reino de Deus. Oh, nós profetizamos, declaramos cura. Declaramos, oh Deus, a restauração, libertação. Oh Deus, em nome de Jesus. Pessoas sejam curadas, Deus, de depressão neste lugar, em nome de Jesus. Nós declaramos tristeza mudada e retirada. Oh, em nome de Jesus. Toda angústia, todo peso, tudo aquilo, Pai querido, que tenha tentado, Deus, resistir, nós declaramos saindo por terra. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E nós declaramos o nome de Jesus sendo estabelecido neste lugar. Nós consagramos este lugar como igreja do Deus vivo, do Deus poderoso. Oh Deus, nós declaramos, oh Deus, sobre, oh Deus, as pessoas, Pai, que trabalham aqui, Senhor Deus, durante a semana. Nós declaramos a bênção do Senhor. Nós declaramos a prosperidade de Deus sobre esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Mas, Senhor querido, a tua palavra diz, oh Deus, que a arca da aliança, Senhor Deus, ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. E tudo, Deus, o Senhor fez prosperar. Oh Deus, eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas, Pai. Oh Deus, que cedeu esse lugar para nós. Oh Deus, a prosperidade do Senhor. E que elas saibam que o Senhor é Deus, Pai. E que o Senhor é Deus. Que elas sejam tremendamente abençoadas a partir do momento que o teu povo colocou os pés aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor Deus, oh Paizinho querido, seja sobre nós. Nós te louvamos nesse momento. Nós queremos, oh Deus, adorar o Senhor. Aleluias. Mas coisas que confiarei em ti. Aleluias. Quantos são gratos pelo amor de Deus nesse lugar? Se você é grato pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus na sua vida, cante essa música conosco, amém?
amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo pra me dar a salvação. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. De um amor tão profundo. Tenho vida e tenho vida, até vida em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Se você é grato, aplauda ele. Dentro da Arábia. De todas as riquezas que nós temos, de tudo aquilo que nós temos de valor, a mais preciosa, Pai, é o Teu amor, Pai. Pois o Teu amor, Pai, nos alcançou em um lugar onde ninguém jamais nos alcançaria, Pai. Se eu pudesse, Espírito Santo, pedir algo para o Senhor nessa noite, é que o Senhor toque a cada um, Pai, com o Teu amor, com o Teu precioso amor nessa noite, Pai. Porque um dia nós somos inimigos do Senhor.
Porque um dia nós estávamos afastados, Pai. E o Senhor nos encontrou, Senhor. E foi quando nós pedimos ao Senhor que nos encontrasse apenas como um servo. Mas foi aí que o Senhor nos chamou de filhos. Obrigado, Espírito Santo, por nos revelar esse amor de Cristo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Oh,
Pedaços para sombras, escalas montanhas, tentar me encontrar. Derrubar muralhas, histórias, mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não outro como tu, Jesus, que nos ama como tu, Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Espírito Santo de Deus, nos livra, Pai, da religiosidade, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nós tentamos fazer para comprar o Teu amor, Pai. Foi o Senhor quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Nós não adoramos o Senhor para termos aquilo que Ele nos pode dar. Quem prometeu entregar o reino para quem se prostrar e adorar não foi Jesus. Quando Satanás foi tentar Jesus, foi Satanás que disse isso para ele: se prostrares e me adorar, tudo isso te darei. Então que o Espírito Santo nos livre desse evangelho onde nós fazemos para Deus para que Ele nos entregue de volta, mas que Ele nos traga a consciência de que nós já temos tudo nele. Da mesma forma que a palavra do Senhor diz que o Senhor procura por verdadeiros adoradores, Ele não procura a sua adoração, Ele procura o seu coração. Ele não procura vozes bonitas, Ele não procura uma canção bonita, Ele procura o seu coração. Ele quer intimidade contigo. Nós queremos, Espírito Santo, entregar o nosso coração a Ti, Pai. Nós queremos entregar, Pai, uma verdadeira adoração, não para que o Senhor ouça uma linda canção, Pai, mas nós queremos entregar uma verdadeira adoração para que o Senhor encontre em nós um verdadeiro adorador, Pai.
eu achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai agradar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Tem resposta a ti a uma canção que render a ti Tá. minha adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. E vamos, louve ao Senhor. E meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se você tem esperança, diga isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos nos assentar. Vamos estar passando no momento da palavra. As crianças vão para a salinha. Devagar. Chamando o ministro da palavra dessa noite. Sem correr. Devagar. Tchau. Vamos esperar as crianças saírem. Hoje o ministro da palavra é o Rainer. Eu estou apresentando para quem não conhece ele, né? Ele é meu filho. Para quem conhece também. E ele vai estar nos abençoando nessa noite com a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, igreja, tudo bem? Boa noite. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Há exato um ano atrás, a gente teve a experiência, a oportunidade de estar aqui com vocês. E para mim é sempre uma honra, uma satisfação muito grande. São muitas emoções, né? Mas para a gente é sempre um privilégio, né? Saber que do outro lado do mundo, para nós que eu e minha esposa que moramos no Brasil, para nós é muito satisfatório saber que aqui do outro lado do mundo o nome de Jesus é pregado através da vida de vocês, através da vida de vocês, né? Uma nação que precisa tanto do amor de Jesus Cristo, uma nação que precisa escutar do amor de Jesus Cristo, e para mim é uma felicidade muito grande saber que vocês estão aqui se doando, trabalhando em prol da família, em prol dos seus. Eu vou estar soltando um vídeo aqui agora, é uma mensagem do meu pastor, né? A gente faz parte de uma igreja local, a gente é assentado numa igreja local, e eu queria estar passando esse vídeo para vocês antes de iniciar a ministração, assim, ok? Graças a paz, querida e amada igreja do Japão, liderada pelos pastores José e senhora Márcia. Feliz aniversário, 2 anos de caminhada. Mas isso é o início de uma grande jornada e cremos que será uma jornada
muita experiência de avanço no Senhor e no Reino. E para que isso aconteça, muita graça do Espírito Santo, muita direção, muita unidade, muito propósito, bem ajustado dentro da igreja, né? Todo o corpo bem ajustado cresce, é a promessa da palavra do Senhor, né? E nós ficamos muito felizes por aquilo que soubemos estar acontecendo aí, que vocês possam celebrar muito esse momento, mas deixando já para trás as coisas que vão ficando e prosseguindo em direção àquilo que Deus tem, prosseguindo para o alvo, como diz as Escrituras Sagradas. Meu entendimento é que grandes coisas Deus tem para vocês. A palavra do Senhor diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu desejo do meu coração que vocês possam não só conhecer as Escrituras, pelo que a gente ouve, a cultura do país onde vocês estão é uma cultura muito mais racional, diferente da nossa, que é uma cultura quente. Então, para que o extraordinário aconteça, desejo no coração, que deve estar com certeza no coração de vocês, é que o poder sobrenatural de Deus, manifestado através dos dons espirituais, aconteça entre vocês, no seio da igreja, nas famílias e nas pessoas. Milagres, transformações, arrependimento profundo. O arrependimento, no fundo, é um grande milagre. Então, que vocês possam experimentar. O desejo do meu coração é que vocês possam experimentar de uma maneira sobrenatural o poder de Deus. Que a palavra do Senhor nos garante que o indômito, o incrédulo, aquele que não consegue entender quem Deus é, ele é tocado, quebrantado por essa manifestação prodigiosa do poder de Deus através dos dons espirituais. Que vocês possam mergulhar por esses dias nos dons do Espírito Santo. E o fruto disso vai ser uma expansão da igreja muito além daquilo que vocês podem imaginar. Feliz por vocês, que Deus abençoe, que vocês possam viver muitos anos, recebam o abraço da igreja local, comunidade Água de Monópolis, que vocês possam viver muitos anos de entusiasmo, de amor, na dedicação, na esperança e na perseverança, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Esse é o meu pastor, queria até honrá-lo aqui, mesmo na ausência dele, o pastor Joel Kirisheim e a pastora Cíndia, os pastores que nós estamos juntos com eles há 7 anos pelo menos, A gente teve uma experiência em outra cidade, mas retornamos para Monópolis e estamos com eles desde então, sendo apacentados, uma igreja local, uma igreja bem família, A característica da nossa igreja são vários blocos, várias famílias com 10, 15 pessoas, a igreja é composta dessa forma, com uma missão muito voltada para o público infantil. A gente tem um projeto social chamado AMEP, que é um programa social voltado para a educação básica, português e matemática, porque hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande na área de educação, a parte básica. E o papel da igreja, sobretudo, tem um papel espiritual, de apacentar as vidas, de direcionar sobre o plano de redenção, o plano de salvação. Mas a igreja também tem esse papel social, a gente entende que a igreja tem sim esse papel social. E para suprir essa lacuna, às vezes, do próprio Estado, a igreja entendeu que era o momento de cuidar das crianças. Hoje, já cuidamos em torno de 110 a 120 crianças estudando ali de segunda a quinta-feira, todos os dias, período matutino e vespertino. E finalmente estamos colhendo alguns frutos, porque algumas crianças que tinham muita dificuldade na escola, agora quando vem um relatório, enfim, os boletins, etc.,
muitos pais relataram que as notas dos filhos aumentaram. Então, esse é o papel da igreja. A gente precisa ser uma luz, a gente precisa ser sal lá fora, né? A gente tem tempo de nos recolhermos aqui, o tempo onde nós somos nutridos, mas nós somos nutridos para sermos luz em algum lugar. E aqui que adianta uma lamparina estar debaixo de uma mesa, assim diz a Escritura, a lamparina tem que estar no alto. Então, a gente tem essa missão em Rondonópolis. Então, eu queria amar o meu pastor, o pastor Joel, a pastora Cíndia, e deixar essa palavra direcionada para esse tempo, para vocês, para a igreja, tempo de crescimento, onde a igreja recém completou 2 anos aí de fundação, de inauguração, de expansão. E eu pedi para o meu pastor para gravar essa mensagem para vocês, enfim, para mostrar o nosso amor, né? O amor da comunidade evangélica Ágape, aqui para o ministério e de proclamar aqui do Japão, ok? Queria que vocês fossem comigo lá em Salmos. Aqui nós vamos fazer tipo um refresh. Não sei se vocês já assistiram aquele filme que começa pelo final e depois volta. Nós vamos começar dessa forma, ok? Vai comigo lá em Salmos, capítulo 133. Engraçado que minha mãe iniciou todo esse momento falando sobre a questão de estarmos juntos. Não combinei nada com ela, ok? Não combinamos. Eu falei com meu pai ontem alguma coisa, alguma prévia, mas para minha mãe eu não falei nada. Então a gente começa a ter um entrosamento. Você não falou pra ela, né? Não, meu pai tá até sem voz, então acho que ninguém falou. Por isso que eu sou o porta-voz dele hoje. Então eu acredito que o Espírito Santo está trazendo um entrosamento aqui para a gente caminharmos em direção àquilo que ele quer falar. Vamos lá. Aqui o salmista diz o seguinte: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. A outra versão fala sobre união. É como o bálsamo, em outra versão fala sobre o óleo, né, precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Só até aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos e vamos orar ao Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo, a Tua palavra, Deus, a Tua palavra foi lida. Nós sabemos, ó Pai, que a Sua palavra por si só ela produz todos os efeitos. O que eu peço, Deus, ó Pai, nesse momento é que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando ao coração de cada pessoa. Tudo aquilo que o Senhor preparou, Pai, para essa igreja, para esse momento. Que nós não venhamos nos perder, Pai. Que nós não venhamos nos distrair. Que nós, ó Pai, possamos estar com o nosso coração inclinado nesse momento para escutarmos a Tua palavra, para entendermos, para sermos nutridos. Pai, porque nós não queremos mais sermos apenas alimentados com aquele alimento que é líquido, que por muito tempo sim serviu, mas nós queremos, ó Pai, ser servidos nesse momento, Deus, ó Pai, com uma palavra que nos edifique, que nos faça crescer. Deus, ó Pai, que juntamente com esse momento, onde está inaugurando um novo tempo nessa igreja, um novo tempo na vida dos irmãos aqui, nós possamos ser nutridos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite eu queria falar um pouco com vocês, e o título da mensagem vai nos direcionar a isso, que é: estar junto é diferente de estar unido. Ok? Estar junto é diferente de estar unido. Eu acredito que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo aqui. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em vários contextos, nós enxergamos Deus, ele sempre promovendo a questão do relacionamento, né? Desde lá do Éden, o relacionamento que ele tinha com Adão e Eva. Quando nós olhamos aquela passagem de Moisés, não sei se vocês lembram, quando eles estão lutando contra os Amaleques, que fala que quando Moisés estava com os braços estendidos, o povo de Israel prevalecia, e quando ele abaixava a mão, o povo perecia. E na palavra de Deus, ao mesmo tempo, nessa mesma passagem, fala que Ur, né, e Arão, que era irmão de Moisés, precisou segurar a mão de Moisés para que ele permanecesse com a mão erguida. E indo já para o Novo Testamento, pulando um pouco, viajando bastante na palavra, fala que lá no dia de Pentecostes, né, lá em Atos capítulo 2, uma passagem muito conhecida, uma passagem que inaugura um novo momento na história da igreja,
um momento onde o próprio Jesus Cristo, e até no Velho Testamento, era falado sobre esse momento, sobre a vinda do Espírito Santo. Não estamos mais falando sobre o Espírito Santo sobre nós, mas estamos falando do Espírito Santo em nós. E nesse mesmo contexto, onde, sem dúvida alguma, claro que durante a história da igreja é marcado por vários momentos, mas sem dúvida, um dos mais importantes, eu só não posso classificar que eu não tenho essa autoridade, mas sem dúvida, um dos momentos mais importantes para a igreja é o dia de Pentecostes. E quando nós analisamos todo o contexto, e principalmente sobre o estado que o povo se encontrava, a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no seu lugar. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos um Deus que fala sobre unidade, um Deus que fala sobre relacionamento. E como nós observamos como a sociedade está hoje para o que ela está encaminhando, parece que vem deturpando essa natureza que o próprio Deus quis imprimir no homem, que é o estar junto, é o estar em comunhão, é o estar compartilhando o pão. Hoje parece que o sistema, parece que o mundo direciona o coração do homem a um lugar de individualidade. Individualismo. Eu penso só no meu. Não é fácil, é você se isolar. Antigamente, para a gente ficar sabendo da vida de um colega, a gente tinha que nos reunirmos nos bastidores, conversar sobre a vida. Assim que a gente ficava sabendo da vida de um outro. Na verdade, não é. Como você sabia como o seu colega estava? Você tinha que chegar no trabalho e conversar com ele. Hoje, com um clique, a gente sabe da vida do outro. Ele está postando no stories, se ele está feliz, se não está feliz, embora muitas das coisas ruins não são postadas. E quando a gente chega, às vezes, num contexto de comunhão, a gente fala assim, eu te vi em tal lugar. Cara, parece que a gente chega para conversar e já acabou o assunto. Então, de uma forma meio que até mesmo sem pensar, às vezes nós acabamos perdendo o contato. A gente se afasta desse plano original que Deus tinha com o homem, que é um plano de relacionamento e de unidade. E o que eu acredito que o Espírito Santo quer nesta noite, meus irmãos, é direcionar o meu coração e o seu coração para aquilo que Deus acredita, aquilo que Deus tem como plano para essa igreja, para que ela possa caminhar em unidade. Ok? Para que essa igreja ela possa andar em unidade. Existem lutas que sozinho eu não vou conseguir vencer. As lutas interiores, sozinho, às vezes eu não vou conseguir vencer. Às vezes a gente precisa compartilhar o nosso coração, claro, com as pessoas corretas. Mas nós precisamos voltar a esse lugar de humildade, de reconhecer que nós precisamos estar congregando, com a humildade de entender que o irmão do meu lado pode ser uma fortaleza para mim em algum momento. E o mais importante, eu posso ser a fortaleza na vida de alguém no momento que ela está precisando. Seja emocional, seja financeiro e, sobretudo, espiritual. Igual nós cantamos no louvor, né? Jesus fala que por uma ovelha ele deixou as 99 que estavam bem encaminhadas para ir atrás de uma. Então nós precisamos ser essa resposta. E agora eu queria que vocês fossem comigo. Eu queria falar sobre a vida de um homem chamado Absalão. Vai comigo lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 4. Absalão, sem dúvida, no Velho Testamento, se nós pegarmos várias histórias, a história dos filhos de Davi em si, a história é carregada de muita emoção. Eu nunca assisti a novela mexicana, mas pelo estereótipo que tem, sem dúvida, a família de Davi viveu uma vida de uma novela mexicana. E é engraçado que quando a gente vai lendo a história da família dos filhos, né, especificamente dos filhos de Davi, tem quando você assiste um filme e sempre a gente tem uma expectativa, isso talvez foi produzido até por Hollywood, que no final sempre tem um final feliz. Então a expectativa do nosso coração, quando a gente assiste um filme, a expectativa que a gente tem é que no final tem um final feliz. Então vai progredindo e você fala, não,
ficar tranquilo aqui, não vou ficar muito ansioso, porque no final vai dar tudo certo. Tanto é que quando os filmes contrariam isso, a gente não fica, cara, por que fizeram isso? Né? Por que mataram tal personagem? Por que a história aconteceu isso? E a história dos filhos de Davi, especificamente a de Absalão, é um daqueles filmes que nós classificamos como um final trágico. E capítulo após capítulo, infelizmente, só vai acontecendo tragédia após tragédia. Mas vocês vão entender até o final por que nós vamos falar desse homem. No capítulo, aqui em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4, o autor diz o seguinte, eu não vou ler todos, tá? Vou ler só alguns, só o início, o meio, um pouquinho do final aqui da história de Absalão, e a gente vai discorrendo aqui na pregação, que diz o seguinte, versículo 4, e Absalão sugeria, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou uma demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo, em outras versões fala conquistando, manipulando o coração da população de Israel e dia a dia conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir ao rei que lhes fizesse justiça. Queria que vocês fossem comigo agora no versículo 14. Deixa eu ver aqui, 15, 14... Não, desculpa, é 18, versículo 9. Indo lá para quase para o final da história dele já. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. E ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma das grandes árvores, Absalão ficou preso nos galhos. Aqui fala no pescoço, mas boa parte das versões fala que ele ficou preso pelo cabelo. Ficou suspenso entre o céu e a terra, e a mula seguia em frente. Agora vai comigo lá no capítulo 18, versículo 14, parte B. E imediatamente apanhou 3 lanças e os enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho. Absalão, ele era o 3º filho de Davi. Davi tinha Amnon, que era o seu filho primogênito. Na palavra de Deus, nesse contexto todo que nós acabamos de ler, vamos voltar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre Amnon. Amnon era primogênito, e num dia, naqueles dias, sabe, que a emoção está muito forte, que a carne está falando muito mais forte do que tudo, num dia de fragilidade, Amnon, ele compartilha a palavra de Deus, lá no capítulo 13, nos mostra que Amnon compartilhou o seu coração com Jonadab. Jonadab, quando nós lemos um pouquinho sobre a genealogia, nós vemos que, além de Jonadab ser descrito como amigo de Amnon, ele também era primo, era alguém próximo. Além de ser primo, ele era um amigo de Amnon. Em um dos dias onde Amnon estava com as emoções à flor da pele, na palavra dele descreve que Amnon ele tinha uma paixão muito grande por Tamar. Tamar era meia-irmã de Amnon. E quando nós lemos a Escritura, nós identificamos que Tamar era irmã de pai e mãe de Absalão. E o que acontece? Ele vai e compartilha o seu coração então com Jonadab. E Jonadab é uma típica representação de uma pessoa que não merece o meio do seu coração nos dias de fragilidade. Porque Jonadab representa o tipo de pessoa que vai falar aquilo que nós queremos escutar. Sabe aquele dia que você está afim de fazer alguma coisa? Você só precisa que alguém enche sério para você? Jonadab era essa pessoa. E sem dúvida, se Jonadab naquele momento fosse um conselheiro com princípios,
se ele fosse um conselheiro e realmente, de fato, amigo de Amnon, ele teria travado, nesse momento, os sentimentos de Amnon. E provavelmente a história, o desfecho de tudo isso que nós vamos comentar aqui seria diferente. Então Jonadab vai, além de incentivar aquilo que estava no coração de Amnon, ele ainda descreve exatamente o que Amnon deveria fazer. Olha, primeiro, você já está doente, né? Você está adoecido, você vai falar para o rei chamado Tamar, e você vai se aproveitar desse momento e vai possuir ela. Ele descreveu, além de incentivar, ele passou passo a passo do que ele deveria fazer. Então Amnon já estava muito inclinado a fazer aquilo, ele vai e acaba fazendo. Toma Tamar, sua minha irmã, que era algo completamente reprovável. E na palavra de Deus diz que após Amnon fazer aquilo, ele foi tomado por um sentimento de angústia tão grande que ele rejeitou Tamar. Vamos imaginar agora Absalão. Absalão, ele era irmão de Tamar, de pai e de mãe. Vamos imaginando ele vivendo toda essa cena. E na palavra de Deus diz bem claro que Davi ele não fez nada diante dessa situação, porque ele amava muito Amnon e ele era por ser o seu filho primogênito. Estamos mais um momento falando de uma atitude que talvez, se Davi ele fosse ali conduzido por um sentimento de justiça, porque o rei naquela época, além de ser uma figura política, né, uma figura de conquista, ele também era, sobretudo, uma figura de justiça. As pessoas iam até o rei para terem as suas causas julgadas. Então, Davi era para o povo uma representação de justiça. Só que quando Davi teve um problema dentro de casa, o que acabou acontecendo? Ele acabou ficando quieto. Imagina você, vamos lá, vamos nos colocar na história, tá? Vamos nos imaginar como Absalão, um sentimento. O meu pai, que é uma representação de justiça para o povo de Deus, acabou se omitindo numa situação onde ele deveria ter posição. E para nós é um pouco fácil olhar, porque eu estou olhando a história de fora, né? de fora para dentro. Eu tenho uma visão panorâmica, eu sei o final. Então, o sentimento que nós temos é entrar na história e falar, Davi, mas por que você não repreendeu naquele momento a atitude de Amnon? Por que você não foi um exemplo na sua casa? Por que você não estancou ali esse sentimento que estava nascendo no coração de Absalão? Por que você não estancou naquele momento aquele sentimento que futuramente nós vamos ver que decorreu muito tempo? E naquele momento nascia, sabe o que, irmãos, na vida de Absalão? O sentimento de amargura. E o sentimento de amargura, muitos dos problemas, não sei se você já viu aquela expressão, dá tempo ao tempo, o tempo resolve. Quantos aqui já espera essa expressão? Alguns problemas eu acredito que o tempo realmente resolve. Alguém está passando por um luto, por exemplo. Quando você presencia uma pessoa que está passando por um luto, eu vejo que às vezes nenhum tipo de palavra é suficiente para consolar a pessoa. É uma dor, é uma perda. Ela perdeu um ente querido, perdeu alguém que ela amava. Então, realmente, eu acredito que algumas coisas, o tempo por si só, ele resolve. Mas nós estamos falando de uma consequência de um pecado, nós estamos falando de um pecado, meus irmãos, que o tempo por si só ele não resolvia. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz que, e quando nós lemos a história, ela nos mostra que depois de 2 anos de Amnon ter tomado Tamar, de ter abusado da própria irmã, depois de 2 anos, Absalão manda matar o seu próprio irmão. E nós vamos aprendendo algumas coisas. A raiz de amargura ela precisa ser estancada o quanto antes. Porque ela só vai crescendo. Ela só vai crescendo. Depois de 2 anos, provavelmente Davi já tinha achado que o problema já tinha sido solucionado. Sabe aquele problema que a gente joga por baixo do tapete, mas ele está ali? Eu já limpei muita caixa, eu joguei muita coisa por baixo do tapete. Né? Ainda mais aqui no Japão. Mas estava lá, o problema está ali, em algum momento vai aparecer. E justamente
na vida de Absalão, na família de Davi, apareceu 2 anos depois. E quando a gente continua a história, depois que Absalão então manda matar Aminon, ele ficou 3 anos numa cidade chamada Jesur. Olha só, 3 anos. Então nós estamos falando de 5 anos depois desse episódio do abuso. 3 anos, mais 5 anos na verdade, né? 2 que ele ficou ali, na redondeza, levando a vida como ela estava. E ele ficou mais 3 anos em Jesur. Engraçado que durante todo esse tempo, Davi não vai atrás. Davi ele não faz questão de encarar aquele erro que ele cometeu lá atrás, que ele poderia chamar o seu filho para conversar e estancar aquele problema. Mas a palavra de Deus mostra que ele ficou 3 anos em Jesur. E depois de 3 anos, e nem é com uma decisão de Davi, mas por Joabe. Joabe ele era sobrinho de Davi, um dos generais do exército de Davi. Joabe ele monta toda uma situação para que o próprio julgamento de Davi fizesse conduzir o coração dele a julgar pela volta de Absalão sem ele saber. Então Joabe fala, olha, peraí, você está julgando dessa forma, mas e o seu filho? Então, pelo próprio julgamento que Davi deu para aquela situação, ele teve que trazer de volta Absalão para Jerusalém. Vamos lá, vamos toda a cronologia aqui, beleza? 2 anos, conviveu, ok, ali junto com a família, mais 3 anos, sim. Ele então volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, a palavra é bem clara, tá? Esse aqui tá literal no texto da Bíblia. Fala que Davi não foi recebê-lo. E quando a gente olha a história, a minha indignação é, cara, por que Davi não foi receber ele? Por que Davi não foi estancar aquela raiz de amargura que estava no coração do seu filho? Porque ele esperou 2 anos para matar o seu próprio irmão, então o problema ele não foi solucionado. O silêncio de alguém nem sempre é sinônimo de que o problema foi resolvido. É verdade ou não é? Nem sempre o silêncio ele é sinônimo de que um problema foi resolvido. Muitas das vezes, e eu acredito que a grande maior parte das vezes é melhor a gente chegar, né, encarar a situação, colocar a nossa cara a tapa e resolver. Porque às vezes, mas eu fui ofendido, olha só, Davi era a representação de justiça, alguém que deveria ter feito justiça não fez. Esse sentimento, então, ele foi crescendo no coração de Absalão. E ele volta então para Jerusalém. E a palavra diz que ele ficou mais 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então nós já estamos falando de 7 anos, desde o pecado de Aminon. Olha só. E aquele sentimento de amargura só ia crescendo. Crescendo. Beleza, voltou, ficou 2 anos, talvez no coração de Davi, era um problema que já tinha sido resolvido. Só que a gente começa a ver algumas características do coração de Absalão que chamam muita atenção. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que ele tinha um coração muito... Sabe aquela pessoa que faz de tudo para ter o que quer? Uma das características era essa de Absalão. Porque a palavra de Deus diz que, olha só, Joabe foi responsável por trazer Absalão de volta a Jerusalém. Esse homem foi responsável, não foi Davi que mandou chamar. Davi permitiu. Mas a decisão, quem foi lá, quem trouxe a necessidade de trazer Absalão de volta foi Joabe. E num certo momento, Absalão queria falar com seu pai, queria, não sei, reconciliar, pelo menos voltar a conversar com seu pai. A palavra de Deus diz que ele chamou 2 vezes por Joabe. E as 2 vezes Joabe recusou. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e mandou até fogo na plantação de Joabe. Você não vai fazer o que eu quero? Então você vai ver. Então, mandou os seus homens irem lá e achar fogo. Então a gente começa a identificar um coração que está disposto a tudo para conquistar o que quer conquistar. E quando, beleza, Joabe, ele conseguiu sim chamar a atenção Absalão conseguiu chamar a atenção de Joabe. Joabe vai e faz uma intermediação para que Davi se encontre com Absalão. Problema resolvido? Não. Poderia ter sido resolvido aqui. A palavra de Deus diz que Davi ele chora e dá um beijo em Absalão, beleza, mas existe um problema lá atrás que ainda não foi resolvido.
E sabe o que aconteceu, irmãos? Na palavra de Deus diz que Absalão, ele ficava à beira do caminho, à porta da cidade, recebendo as pessoas que passavam ali diariamente. E era um homem muito astuto. Ele era aquele tipo de pessoa que falava o que as pessoas gostariam de ouvir. Falava assim, quem dera existisse um juiz aqui para julgar as suas causas. Aquele homem que ia conquistando as pessoas, sabe, pela aquela superficialidade, aquela pessoa que ia conquistando as pessoas por aquilo que elas queriam ouvir. E aqui nasce uma característica no coração de Absalão que traz uma certa atenção ao meu coração e ao seu coração, que um homem amargurado, uma pessoa que carrega um problema de passado, ele vai estar junto de algumas pessoas. Absalão fala, na palavra de Deus fala que Absalão ele conseguiu conquistar o coração das pessoas, ao ponto de 4 anos depois ele conspirar contra o próprio pai. Então, seguindo toda a cronologia, deu quantos anos? 11 anos. 11 anos, desde o pecado de Amnon, Absalão conspira contra o próprio pai. Só que sabe o que eu acho interessante, irmãos? E aqui a gente vai direcionar bastante para o título dessa mensagem. Absalão ele ia conquistando as pessoas com esse seu caráter defeituoso. Mas eu vejo que quando a pessoa carrega isso, ela carrega, quando ela tem apenas o carisma, mas não o propósito, ela pode até juntar algumas pessoas, mas ela jamais vai conseguir unir as pessoas. Sabe por quê? Porque lá no capítulo, eu queria que você fosse comigo lá, eu queria deixar isso aqui bem evidente para vocês. Já estou indo para o final, tá? Deixa eu ver aqui. Lá no capítulo 17, versículo 10. Isso aqui já é depois de toda a conspiração, de Absalão já está no comando de Jerusalém. E um dos seus conselheiros, que era Uzai, no momento onde ele foi questionado qual seria o próximo passo, né? Será que eles deveriam ir atrás de Davi? O que eles deveriam fazer? Uzai ele vai e pronuncia o seguinte: se ao menos tivermos uma vítima, ou seja, o nosso exército, nós tivermos uma vítima, até mesmo o valente que tem um coração semelhante a de um leão perderá a coragem. Quando eu vejo esse tipo de pronunciamento do conselheiro de Absalão, a gente começa a identificar que Absalão ele liderava pelo resultado. Ele dava aquilo que as pessoas queriam escutar. E o conselho dele fala assim, quando as pessoas começarem a ver que a gente perdeu algumas pessoas, elas vão desistir, porque você liderava pelo resultado, e quando você começar a perder esse resultado, as pessoas vão se desanimar, as pessoas não vão estar mais com você. Então Absalão, embora ele conseguiu juntar o povo, ele não conseguiu unir, diferente dos homens de Davi. Os homens de Davi, do outro lado, sofrendo toda aquela situação, e Davi ele sabia, tanto é que ele reconhece o coração amargurado, o coração, ele reconhece a ira de Absalão e fala assim, olha, nós não vamos conseguir resistir à ira de Absalão hoje. Vamos fugir. Ele vai e foge. Só que Absalão não conseguiu unir o coração das pessoas. Davi, por outro lado, os seus homens, ele fala assim, os homens de Davi chegam para ele e falam o seguinte: mesmo que nós percamos metade do nosso exército, nós estaremos com você. Porque ele tinha a união do povo. E por que eu quis trazer essa mensagem? Por que eu quis trazer um pouco do coração de Absalão? Para mim e para você. Porque nós carregamos, eu e você, nós carregamos, cada um aqui carrega uma história. Cada um aqui carrega um passado, cada um aqui carrega suas experiências. Mas eu acredito, irmãos, que a partir de hoje, daqui para frente, algumas coisas nós teremos que resolver para nós termos uma unidade no meio do povo de Deus. Deus quer estancar nesta noite algumas coisas para que nós possamos
unir o seu povo, que dependente do resultado, é o propósito que vai ser apenas um. Amém? O propósito será apenas um. E nos momentos de dificuldades, as pessoas não irão correr. As pessoas estarão conosco. Porque nos momentos bons, o povo estava com Absalão. Enquanto Absalão estava julgando o seu povo com aquilo que eles queriam escutar, o povo estava com ele. Mas no momento de dificuldade, não. E o que une um povo, o que une pessoas, são propósitos. E eu acredito que um propósito existe neste lugar, existe nessa igreja. Deus deixou uma missão para vocês aqui. Então, Deus está estancando nesse momento todo um passado amargurado, todo um passado defeituoso. Aqui nós somos, eu não sei você, mas eu sou cheio de defeitos. Mas mesmo com defeitos, nós iremos estancar esse coração, às vezes, um coração de amargura, para que nós possamos unir toda a igreja. Não só a igreja, o nosso casamento, a nossa família, com os nossos amigos, para quem é empresário, a sua empresa. Volte a conversar sobre o propósito, sobre unidade, para que nós possamos ter realmente uma bandeira. E eu acredito que o elo, acredito, não tenho convicção, que o elo entre tudo isso se chama Jesus Cristo. Amém? O elo entre tudo isso é Jesus Cristo. Eu queria que você viesse aqui na frente, queria fazer só uma ilustração. Queria fazer só uma ilustração para a gente voltar no texto lá de Salmos. Quando nós lemos em Salmos, olha só que interessante, irmãos. Eu estava lendo esse versículo, essa passagem de Salmos há uns 2, 3 anos atrás, e o Espírito Santo trouxe um estalo, assim, uma convicção sobre esse texto, que por muitas vezes eu passei por ele e não entendi a profundidade. Lá em Salmos capítulo 133, nós lemos que o salmista ele fala assim: como é bom e agradável que quando os irmãos vivem em união. Em outra versão fala assim, em comunhão. Que nessa versão que eu peguei da minha mãe fala sobre fraternidade. E comunhão não está relacionado única e exclusivamente a gente sentar com o nosso irmão, né, compartilhar o nosso coração, às vezes ali no momento de um churrasco. Está relacionado? Tá. Mas comunhão significa ter algo em comum com alguém. Quando nós temos algo em comum, quando nós temos um propósito em comum com alguém, nós entramos então no segredo que o salmista fala aqui no texto. Nós estamos falando aqui de um texto que foi escrito na época da Velha Aliança. Ok? Vamos entender a profundidade. Ele fala assim que quando os irmãos vivem em união, quando os irmãos vivem em fraternidade, é como o óleo. Então ele faz uma comparação. É como o óleo que é derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de quem? Quem era Arão? Sacerdote. Não só sacerdote, ele era quem? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele era responsável por no dia da expiação, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar para rogar pelos pecados do povo. Então nós estamos falando de uma pessoa bem seleta. Hoje nós temos a oportunidade, na nova aliança, de termos o Espírito em nós. Mas naquela época, era o VIP do VIP do VIP. Arão era o VIP do VIP do VIP. Ele era o homem que era direcionado a esse ambiente, no Santíssimo Lugar. E na palavra de Deus fala que quando a gente vive em comunhão, a gente é como esse óleo. Ok? A gente é como esse óleo. Que é derramado sobre a cabeça de Arão. A mesma honra que existia no óleo responsável por ungir aquele homem que era responsável por entrar na presença de Deus, existe no meio do povo de Deus, quando o povo vive em união. Vamos lá. Vou demorar só um pouquinho. Você quer tirar a mão? Vamos aí. Ele vai dar bem atualmente. Ó, vou demorar só um pouquinho. Só para as outras. No final vocês vão ver. Vamos lá. Só um pouquinho. Não dá certo. Só um pouquinho. Beleza? Só um pouquinho. Pergunto para vocês.
Derramou sobre a barba? Não derramou sobre a barba. Tá? Queria chamar Janice vem cá, tio Roberto, William vem cá, Sueli vem cá, eu faço. Sueli, pode vir aqui por gentileza? É melhor tirar sobre. É bom tirar. É bom tirar. É melhor tirar. Eu tô vendo. Tinha muitas pessoas. Ó, vocês vão. Ixi. Eu fiz a barba. Os demais vão segurar em volta. Todo mundo. Tá? Na palavra de Deus diz que esse óleo que é derramado quando a união do povo pode derramar. Não seja miserável igual eu, tá? Pode derramar bastante. Não sei se a forma da cabeça vai ajudar. Mas... O Deus que nós servimos é um Deus de abundância. A união que você vida de vocês, aliás, ele vai continuar derramando, porque nós estaremos igual assim, nós estaremos unidos. Sozinho eu não consigo, mas unidos nós conseguimos carregar a mesma honra que aquele óleo carregava ao ungir do sumo sacerdote. Amém? Queria que vocês se colocassem em pé. Obrigado, pessoal. Desculpa, depois nós conversa. Depois conversa. Deus vai conduzir o nosso coração neste ambiente, irmãos. Deus colocou cada um aqui com o seu devido propósito, com o seu coração, com as suas dificuldades. Mas vamos com as nossas dificuldades mesmo, vamos com as nossas limitações. Vamos junto. E vamos carregar essa mesma honra que esse óleo carregava. Meu Deus do céu. A gente às vezes passa por algumas passagens e não sabe a profundidade. Queria que você desse a mão para o irmão do seu lado. Vamos formar um corredor. Não sei se aqui no Japão não tem costume disso. Mas lá no Brasil a gente vamos juntar todo mundo. Vamos selar esse momento, meus irmãos, em um propósito único. Nós não iremos governar como Absalão. Nós iremos governar conquistando o coração de fato das pessoas com um propósito real, que se chama Jesus. Queria que você orasse agora com intencionalidade. Você orasse nesse momento pedindo ao Espírito Santo que ele possa convencer você a entrar nesse ambiente agora. O seu coração está neste lugar, onde nós iremos caminhar como igreja. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para o ministério de proclamar, nós não veremos pessoas isoladas, mas nós enxergaremos apenas um ministério, nós enxergaremos apenas um propósito. Porque nós vamos caminhar em conjunto. Espírito Santo, nesse momento, eu oro ao Senhor, Espírito Santo. Vai tirando toda a raiz de amargura, Pai. Todo o passado mal resolvido, todo o passado, às vezes, do Pai, que foi deixado de lado, que por muitas das vezes o Pai trouxe resultados ruins para o momento atual e que está projetado para trazer males para o futuro. E nesse momento nós estancamos. Nesse momento, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer convicção ao nosso coração. E por muitas das vezes algo que passou desapercebido, que o Teu Espírito Santo possa nos recordar, para que nós possamos nos lembrar. E possamos, ó Pai, nesta igreja, neste lugar, aqui, Pai, no centro aqui, no centro aqui do Dante, do Home praticamente, aqui, Deus, ó Pai, aqui possa nascer uma igreja unida por um propósito. Não uma junção de pessoas, mas uma união de pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim nós oramos e selamos esse momento, selamos esse dia diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar passando nesse momento o período de oferta. E os irmãos sintam-se à vontade, né, para contribuir. A palavra do Senhor fala que não com tristeza, não com pesar, mas com alegria no coração. Amém? E o Senhor retribua cada um. A palavra do Senhor diz que Ele é 100 vezes mais, né? Já pensou? Né? 100 vezes mais. Que essa palavra possa estar sobre a vida dos irmãos fiquem à vontade. Amém. Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, Pai. Porque tudo, Senhor Deus, que temos, Pai, vem do Senhor. Obrigado pela provisão. Obrigado pelo cuidado, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Obrigada pela saúde, Senhor Deus. Obrigado pelo trabalho, Senhor Deus, de cada um. Senhor Deus, se o Senhor sabe, Deus, da necessidade, Pai, de cada um aqui, Senhor Deus. O Senhor sabe, Deus, daquilo que cada um necessita, Pai querido. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ser a resposta, Pai, para cada família aqui. Deus, se alguém, Senhor Deus, porventura, Senhor, está procurando o seu trabalho, Senhor Deus, que o Senhor abra portas, Pai. A porta, Senhor, Pai, uma porta abençoada, onde, Senhor, os seus filhos, Pai, vão trabalhar, vão prosperar, Senhor Deus, vão ser bênçãos, Senhor Deus, e vão ser luz, Pai querido, em nome de Jesus. Que a prosperidade do Senhor venha sobre o teu povo, Pai querido. Deus, que o teu povo, Senhor Deus, tenha uma abundância, Senhor Deus, para abençoar vidas, Pai querido. Que a generosidade possa fluir do nosso coração, um para com o outro, ó Deus, e também sobre a tua obra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos nesse momento, quero perguntar quem está aqui pela primeira vez. Primeira vez, só faz um sinalzinho assim. Não, assim, a primeira vez de todo mundo aqui, né? Vocês entenderam, né? Quem pela primeiríssima vez está conosco, então. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa do Senhor. Que se você
você possa se sentir à vontade aqui. Amém? E voltar outras vezes e trazer outras pessoas. E que nós possamos ser resposta. Amém? Neste lugar. Muito obrigado, né, pela visita. A minha sobrinha que também está aqui, veio do Brasil. Ela está a passeio também. E assim, foi dias de presente do Senhor para a nossa família. Porque se nós tivéssemos combinado, todo mundo não teria dado tão certo, né? A Quero teve aqui, está aqui com a gente, não foi planejado, ela não sabia quando ela comprou passagem do casamento. E o Rainer aqui com a gente, o Senhor, depois de tanto tempo, né, juntou a nossa casa, a Mirella. Gente, lá em casa tá uma festa. Não posso convidar vocês para ir lá para ver, porque tem cama em todo lugar, né? Mas a gente está voltando às nossas raízes, né? Que nossa casa sempre foi muito cheia, muito cheia. Então, assim, nós bendizemos o Senhor, porque tem sido dias de grande alegria para nós. E eu sei que a igreja se alegrou muito com a gente, né? Várias pessoas mandando mensagem: nossa, que alegria de ver vocês juntos. Gente, que foto bonita de vocês juntos. Quando juntou a nossa família lá para tirar foto no casamento, foi tanta gente que eu falei: meu Deus, que presente de Deus. Foi um presente realmente. E eu quero agradecer a igreja do Senhor. Amém? E nós vamos estar encerrando esse culto. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, uma semana de vitória, amém? Vamos estar orando para encerrar esse culto, amém? Senhor. Depois querem tirar uma foto, tá? Todos nós. Permaneçam. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor, Pai, por esse dia. Esse dia que o Senhor fez para louvor da sua glória. Obrigada, Senhor Deus, pelas alegrias. Obrigada, Senhor Deus, pelas vitórias, Pai querido. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, dar uma semana de vitória para cada um aqui, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Cada vida, Senhor Deus, que entrou neste lugar seja abençoada, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Seja uma semana, Senhor Deus, Pai querido, que oh Deus, eles venham sentir, Pai, a manifestação da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê graça. Que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Pose para a foto. Vamos lá, galera.